E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alisson e essa é mais uma aula do curso de Programação orientada a objetos. E na aula de hoje vamos falar o porquê utilizar a programação orientada a objetos no nosso dia a dia. Mas antes de tudo, vocês sabem o que é programação orientada a objetos? Bom, a programação orientada a objetos consiste num paradigma de linguagem de programação, pois o paradigma é uma forma de estruturação do código, onde vai começar, ficar o meio e terminar. E a programação orientada a objetos é uma forma de programar que é simplificada, que vai diminuir o nosso código e deixar a nossa vida como desenvolvedor mais fácil. Mas antes de tudo, bora voltar algum tempo atrás e ver como desenvolver essa história da programação orientada a objetos. Bom, no início, a programação era de baixo nível, cada computador tinha sua linguagem, impossibilitando a comunicação com equipamentos de marcas diferentes. E isso se chama linguagem de máquina. Mas Alisson, o que é essa linguagem de máquina? Bom, quando eu tenho o computador que está com um balão azul, ele está falando em binário, ou seja, 0 e 1, apenas isso. E o outro computador com o balão amarelo, ele está falando hello com caracteres e também com números. Ou seja, antes a programação, cada computador, ou seja, cada um tinha sua marca, como temos nos dias atuais. Mas eles, por serem fabricados de maneiras diferentes e por ainda não haver uma padronização, cada máquina tinha sua forma de falar, dificultando assim a comunicação entre elas. Então, uma máquina A não poderia falar com a máquina B. Porque imagina, você é brasileiro e vai em outro país. E lá nesse outro país tem outra pessoa, mas essa pessoa fala inglês, mas você não sabe a língua inglesa. Então, como você irá comunicar com essa pessoa? Vai ser difícil, né? E na programação isso não era diferente. Mas depois passou a ser a programação linear. Mas o que é essa programação linear? Essa programação busca sempre obter o melhor resultado matematicamente possível, seguindo de cima para baixo. É tipo uma lista de compra. Quando os seus pais vão no mercado, tem uma lista arroz, feijão, e eles vão seguindo, pegando cada item e marcando como concluído. Então, na programação linear, isso era da mesma forma. Ele ia do começo até embaixo e finalizava o código. Depois, passou a ser a programação estruturada, que permitiu que blocos de códigos passassem a serem executados fora da ordem natural. Ou seja, aquele item que está lá no final da lista, mesmo que eu tenha iniciado a começar a lista nesse exato momento, eu já poderia marcar como concluído o último item. Porque na programação estruturada, a forma de ordem não é um problema. Pronto. Aí logo em seguida veio a programação modular, que permite criar módulos, que pegaria dados, poderia colocá-los em pequenas cápsulas protetoras e pode ser introduzida em sistemas maiores. Seria um método mais de organização, de proteção de dados, mas ainda assim não chegou a ser a programação orientada a objetos, que vai ser o conteúdo estudado neste curso. E a programação orientada a objetos é baseada no mundo real, é um código mais natural e com métodos junto de seus objetos, que seriam funções, que vai ser explicado nas aulas seguintes. Mas eu não poderia falar da programação orientada a objetos sem falar sobre o seu criador, Alan Kay. Ele foi um biólogo e também um professor, e ele falou que o computador ideal deve funcionar como um organismo vivo, isso é, cada célula se relaciona com outras a fim de alcançar um objetivo, mas cada uma funciona de forma autônoma, ou seja, não depende de outras. As células poderiam também reagrupar-se, juntar-se com outras para resolver um outro problema ou desempenhar outras funções. Mas Alisson, por que eu devo utilizar a programação orientada a objetos? Calma aí, eu ainda vou te explicar. Como era antes? Imagine que eu tenho um personagem que ele se chama João.
E o chefe dele pediu para ele encontrar um documento do senhor Silvano. Mas aí ele teria que procurar documento por documento até encontrar. Isso demoraria bastante, né? E era basicamente isso. Antes, os programas tinham os dados tudo juntos e misturados, globais, e mesmo que havia procedimentos como o do João, procurar, ou editar, ou adicionar um novo, esses procedimentos eram tudo juntos, assim fazendo com que o trabalho fosse mais dificultoso e também mais lento. Mas aí, nessa cena, entrou um novo herói, a programação orientada a objetos. Mas Alisson, o que mudou? Bom, sabe o João, o personagem da nossa história? Bom, em cada gaveta dessa cômoda tinha o documento específico do senhor D, do senhor C e do senhor B. Então, se o chefe pediu para ele, procura um documento do senhor Benedito, então ele ia procurar na gaveta B, tornando assim o processo mais rápido e melhor também para o João. Então, cada gaveta seria os dados de objetos, onde teria os métodos separados, adicionar, editar, sendo assim a programação orientada a objetos é um método de agilidade e eficácia melhor que a programação anterior e mais antiga que demoraria mais, com certeza, viu? E deixa eu te falar, até o João ficou feliz com isso, viu? E agora, sem demora, eu vou te falar as vantagens de utilizar a programação orientada a objetos. E a primeira vantagem é a confiável, ou seja, por as partes serem separadas, possui um isolamento seguro. E se for alterado uma parte, isso não afetará o projeto geral. Alisson, mas eu não entendi isso. Espera aí, vou te dar um exemplo. Um exemplo é a pilha de outra marca e o controle remoto. Imagine que eu tenho um controle remoto da marca A. Eu utilizava uma pilha da marca A, mas aí eu precisei ir no mercado e só tinha a pilha da marca B e a pilha era azul. Mesmo assim, eu consegui comprar ela e o meu controle funcionou, ou seja, ele é confiável. Mesmo que as partes sejam separadas, ele ainda assim é confiável. Outra vantagem é a oportuna, ou seja, por o código ser dividido por partes, podemos desenvolver cada uma delas em paralelo. E o exemplo? Bom, um exemplo é o quebra-cabeça. Ele pode ser construído cada peça em paralelo, para depois juntar tudo e compor a imagem. Ou seja, eu tenho um quebra-cabeça de um cachorrinho. E nesse quebra-cabeça, eu posso primeiro começar pela parte da orelha e outra pessoa no mesmo tempo, em paralelo, pode já estar fazendo a parte das patas desse cachorrinho. Assim, no final, a gente poderia juntar todas as partes e compor tudo, finalizando a imagem do cachorrinho por completo. E outra vantagem é a manutenível, ou seja, atualizar o projeto será ainda mais fácil. Uma pequena modificação que vai beneficiar todo o projeto e quem for utilizá-lo. E o exemplo? Peraí, vou te contar. É a troca de pilha comum do controle para uma pilha recarregável. Sabe aquele controle do exemplo anterior? Pois é, ainda estou com ele. Mas aí eu não quero mais utilizar a pilha comum. Eu quero utilizar uma pilha recarregável, que eu não preciso comprar outra pilha e assim só recarregar na minha casa para ser mais fácil. Então, manutenível é basicamente isso. Eu atualizar o projeto para colocar uma modificação, que seria a pilha recarregável, que vai beneficiar todo o todo em si do controle, e eu não vou precisar mais ter que ir no mercado direto para comprar outras pilhas e pilhas. Ei, ainda não acabou, viu? Outra vantagem é a extensível, que consiste o projeto não é estático, ele deve se atualizar para permanecer útil. Um exemplo é que eu tenho um celular antigo e ele não tem YouTube, mas eu quero tanto YouTube, mas ele não tem de forma nenhuma. Eu vou precisar comprar um celular novo para ter YouTube? Claro que não, né? O meu celular vai passar por uma atualização, permitindo assim que eu abaixe o YouTube. Ou seja, ele vai ter uma melhoria, vai acrescentar algo a mais nele, permitindo que ele fique mais útil e mais tempo no mercado. E outra vantagem é a reutilizável, que podemos reaproveitar objetos que utilizamos em um projeto antigo
em um projeto novo. E um exemplo é de um controle remoto. Eu tenho um controle remoto da marca A. Eu tenho duas televisões, a marca A e da marca B. Mas da marca B eu perdi o controle. E aí o que eu faço para abrir ela? Mas aí com isso eu percebi que o controle da marca A funciona na televisão da marca B. Então ele foi reutilizável em outro projeto que seria a televisão da marca B. E agora a última vantagem. Eu acho que vocês não estão aguentando mais, né? Mas essa vantagem é a natural, que é trazer a programação para uma linguagem mais próxima do nosso cotidiano, que se preocupa mais na funcionalidade do que nos detalhes de implementação. E um exemplo é as explicações durante essa própria aula, pois teve a explicação do quebra-cabeça com o cachorrinho, do celular e do YouTube. Ou seja, a programação orientada a objetos é uma forma mais útil e eficaz de a gente introduzir nos nossos códigos do nosso dia a dia. E desde já agradeço pela atenção de vocês e por terem assistido até aqui.